Boa tarde, boa noite a todos, a todas. Está ligado isso aqui? Está funcionando? Cumprimentar todos os presentes aqui. Cumprimentar o prefeito André Sanches, obrigado pela recepção. Cumprimentar o presidente da Câmara, Donizete Melo, obrigado por abrir a Câmara aqui, nos receber tão bem. A vereadora Claudete, em nome dela, do Carlos, meu filho, que é vereador, o Adilson, que é de Iporanga. Cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras aqui, que estão aqui presentes. Cumprimentar o Rogério Pio, representante do deputado André do Prado também. Obrigado, André do Prado, que tem dado bastante ênfase e apoiado essas audiências públicas. Cumprimentar a prefeita Maristela, de Ilha Comprida. E cumprimentar de forma muito especial o pessoal do CIMEC, né, que estão participando de todas as audiências públicas, que fazem uma luta enorme. E cumprimentar também de forma muito especial, porque é raro, né, e hoje fez uma fala muito interessante aqui, que eu prestei muita atenção e fiz questão de ligar para o professor, para o nosso cacique Cristiano Quiririju, né, que foi a Eliane, indígena, professora indígena, né? E foi muito interessante a fala dela, porque tem representação na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, de todos os segmentos da sociedade. E a questão indígena no Estado de São Paulo não está representada em lugar nenhum das Assembleias Legislativas. Ainda bem que tem o Cristiano Quiririndiju, da aldeia Renascer de Ubatuba, que é o coordenador dos povos indígenas de São Paulo, ligado à Secretaria de Justiça, deputado Marcolino, deputado Faria de Sá, deputado Gilmaci. E ele me deu um recado aqui, logicamente, cumprimentando o Gilmaci, o deputado Marcolino e o deputado Fábio Faria de Sá, meus colegas. Ele me deu um dado aqui importantíssimo. Prefeito André, aqui no Vale do Paraíba está sendo construído. De manhã eu falei Vale do Paraíba, impressionante. Vale do Ribeira, desculpa. Né? Aqui está sendo construídas 7 escolas indígenas, por iniciativa dele. Você percebe o que é a importância que tem de uma pessoa de um segmento dos povos indígenas tá trabalhando no governo do Estado de São Paulo, né, numa secretaria ligada à Secretaria da Justiça, e tem pelo menos 5 ou 6 em licitação, né? Então, o que ele pede, deputado Gilmaci, deputado Fábio Faria de Sá e deputado Marcolino? Para a gente ajudar a agilizar, né, para essas licitações acontecerem o mais rápido possível. São muitas escolas no estado, indígenas, mas aqui no Vale do Ribeira, né, acertei, né, são pelo menos 6 ou 7. Então, isso é interessante. Uma outra coisa importantíssima, e que aconteceu, eu mandei uma emenda para a aldeia Renascer, que é onde o Cristiano é cacique, eu mandei uma emenda de 600 mil, e lá foi construído o primeiro centro cultural indígena do estado de São Paulo. E a gente poderia muito bem fazer um exercício enorme para a gente mandar aqui para essa região, me parece que tem 5 aldeias, só em Cananéia, né? Para a gente colocar pelo menos um centro cultural nessas aldeias, né? E a gente trabalhar bastante, mandar verba para construir, né, esses centros culturais, além das escolas, atende tanta coisa que a Eliane colocou aqui para nós. Então, parabéns, Eliane, pela sua fala e pela sua contribuição aqui nessa audiência pública. Queria falar para vocês que estou muito contente com essas audiências públicas, porque vem crescendo, e a importância e a preocupação das pessoas, né? Por quê? Porque é o único momento que a gente tem para discutir o orçamento do Estado de São Paulo. Nenhum outro momento vocês podem fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Reclamar, exigir, sugerir, né? E cobrar do que está acontecendo no Estado de São Paulo. Então, o momento é justamente esse. Secretaria, o Executivo faz as audiências públicas, mas é muito técnico e não tem essa participação da população, dos prefeitos, dos vereadores, das entidades da sociedade civil, do funcionalismo público. Não tem esse momento tão democrático como esse. Por isso que a gente tem que fazer que isso cresça.
Discutir o orçamento do Estado de São Paulo é a gente discutir o que está acontecendo no Estado de São Paulo. E aí, não tem jeito. O governo Tarcísio não prioriza os municípios, não prioriza os prefeitos. Tanto é que existe uma reclamação generalizada, né? Os prefeitos muitas vezes não falam para não ser perseguido, para não sofrer mais retaliação do que sofrem. E o Tarcísio agora, no final do mandato, que está acordando e percebendo que ele pisou na bola com as prefeituras do Estado de São Paulo, principalmente as pequenas prefeituras, e não trabalhou junto com os prefeitos. Tanto é que ele chamou o Rodrigo Garcia, ex-governador, secretário Vignoli, né, para ajudá-lo com os prefeitos do Estado de São Paulo, porque esse ano é eleitoral e ele está percebendo a reação que está tendo contra o Tarcísio. E por que eu estou falando isso? Porque é só você pegar os dados das secretarias, né, do Estado e você percebe o grande problema da forma dele gastar o dinheiro, dele não contemplar ou, se contemplar, não cumprir aquilo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui numa instância turística, que é Cananéia. E pegar só o caso de Cananéia, né? O Tarcísio faz 2 anos, está indo para o 3º ano, já estamos em abril, que ele não repassou um tostão da cota do turismo. O prefeito aqui não recebeu, faz 2 anos e 4 meses que não recebe a verba do turismo. Isso acontece em todo o estado de São Paulo. 83% do dinheiro ele não repassou para os municípios, instâncias turísticas e os MIT, né? Em 2026, ele não repassou nada até agora. E você sabe que isso é importante para o desenvolvimento, para preparar quem precisa de estradas, né? Preparar o município para receber os turistas, já que é uma forma de emprego e de receita para o município. Se você pegar na área de desenvolvimento social, e a nossa colega aí uma hora falou que precisava falar de políticas públicas, ele também não prioriza a área da assistência social. A área da assistência social no estado de São Paulo tem apenas 0,58% do orçamento. Além disso, 4,35% foi congelado, contingenciado, não foi repassado para as prefeituras, para as entidades. Quando a gente fala da assistência social, é porque é o primeiro lugar que a pessoa procura na prefeitura, no estado e na União, é a assistência social, que cuida do ser humano, das famílias, né? As entidades, as parcerias, o repasse para as prefeituras, as APAES, o Leve Leite, cesta básica, é tudo da área social. Pois bem, 0,58% do orçamento, nem 1%. E aí foi dada uma notícia aqui, que o governo federal, o governo Lula, passou pela primeira vez a 1% do orçamento da União para colocar na área social. Isso é gostar de gente, e precisa colocar mais ainda. E o Tarcísio não faz isso. Uma outra área que a gente tem que pegar no pé, e é impressionante como ele não tem essa preocupação, é a área das pessoas com deficiências físicas. Primeiro, que o orçamento é pífio, né? Um orçamento de 80 milhões, que é muito pouco para 645 municípios, 80 milhões para 645 municípios. Ele cortou 22,9% dessa receita, não repassou, né? Então, realmente, ele não tem cuidado com essa secretaria, com esse item. Secretaria da Mulher, que foi colocado aqui. Secretaria da Mulher foi uma secretaria criada no governo Dória. Todo mundo comemorou, inclusive nós da oposição. Por quê? Enfim, criaram uma secretaria para cuidar da mulher, né? Para colocar recursos para a mulher. Só que criaram uma secretaria, né? Colocaram 30 milhões para 645 municípios e congelaram 11 milhões. Então, secretaria, mas não tem dinheiro, né? E todos os problemas, todos os afrontos, as perseguições, feminicídio, delegacia da mulher, né, na Secretaria de Segurança Pública, não faz o repasse, a gente manda emenda, não repassa uma emenda para a DDM. Então, precisa melhorar, precisa fazer alguma coisa para essa questão da mulher.
Uma outra secretaria muito importante que ajuda todos os municípios, e aqui no Vale do Ribeira não é diferente, é a Secretaria da Agricultura. Secretaria da Agricultura, só mais um pouquinho, Gilmaci. Secretaria da Agricultura, pasme, tem apenas 0,31% do orçamento. 0,31%, menos de 0,5%. Aí vocês vão falar, pô, mas o Estado de São Paulo é pujante, exporta. Isso é o agronegócio. Secretaria da Agricultura tem que cuidar do pequeno agricultor, agricultura familiar, dos assentados, da segurança alimentar, né? Aquele pessoal que produz a comida que vai na mesa nossa de todos os dias. Arroz, feijão, batata, mandioca, legumes, verduras. Esse pessoal não tem dinheiro, não tem crédito. O grande produtor do agronegócio não precisa da secretaria. Ele dá uma ligada para o presidente da República, para o Ministério, para os bancos que financiam, eles têm o dinheiro na hora. Tanto é que todo ano bate recorde, que é bom. Serve também para exportar, para entrar divisas para o Brasil. Mas o pequeno produtor, aquele que precisa, né, produzir produtos para que alimenta a gente, esse não tem ajuda. Já que o meu tempo está terminando, queria falar também, eu não posso deixar de falar, da questão do IANSP. O IANSP é o plano de saúde do funcionalismo público. O governo do estado de São Paulo simplesmente quer acabar com o IANSP. Precarizar até acabar. E provavelmente vai querer privatizar também. Por quê? Porque é descontado do funcionário público um valor, em torno de 6,4 bilhões. E o acordado sempre foi, lá atrás, que aquilo que descontava do funcionário o Estado deveria colocar no IANSP. O mesmo tanto. Pois bem, descontou 6,4 bilhões dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. E o governo passou apenas 1 bilhão e 400 para o IANSP. Quando você maltrata o IANSP e não faz o repasse, você precariza a assistência, né, o atendimento do hospital do servidor público, você precariza os convênios com as Santas Casas, com as clínicas, os hospitais filantrópicos, e aí você sobrecarrega, inclusive, né, os outros hospitais, as outras UPAs, UBSs, porque a parte do Estado que deveria atender o funcionário público não está atendendo. Então, são correções que precisam ser feitas no Estado de São Paulo, né? E priorizar. Tarcísio é um governador que todo mundo sabe, né? Como foi colocado aqui de manhã também, veio lá de fora, um carioca, engenheiro, e na cabeça dele é só grandes obras. Ele não sabe conviver do dia a dia com os municípios, com as entidades da sociedade civil. E isso ele fez durante os 3 anos, deixou de repassar dinheiro, né? Não deixou faltar dinheiro para obras grandes, viadutos, pontes, até o túnel agora, Santos-Guarujá, que é importante, vai sair, junto com o governo federal. Mas ele pecou naquilo que é o mais importante, é cuidar do ser humano, é cuidar da família. E isso ele não fez. Por isso que ele está com uma dificuldade enorme, né? Gilmaci deve falar, ele está liderando as pesquisas, mas a coisa está mudando, Gilmaci, né? E nessa época, se fosse um governo tucano, que a gente também era oposição, o candidato a governador estava com 60%, 70%, e ele está diminuindo, e vai ter muita dificuldade para se reeleger. Principalmente com as 80%, 85% das prefeituras pequenas, que ele maltratou. Ele simplesmente não olhou para as prefeituras e para a população dos pequenos municípios. No mais, pessoal, parabéns. Parabéns pela audiência pública aqui em Cananéia, né? João do Vale do Ribeira, e parabéns pela fala de vocês. Não adianta, a gente precisa, para fazer alguma coisa melhor, a gente precisa ouvir quem está na ponta. E ouvir quem estava na ponta, deputado Faria de Sá, é ouvir a população, como você tem falado sempre, né? A gente sai daqui entusiasmado, vamos transformar tudo isso em emenda, né, deputado Gilmaci, deputado Marcolino, né? E vamos tentar lutar no orçamento quando chegar lá em setembro, para a gente tentar atender o máximo possível das emendas. Emendas nossas é muito legal, pontual, atende ao local, atende à entidade, mas quando você garante nas secretarias do Estado, no orçamento, você atende os 645 municípios, de acordo com o número de pessoas, de população de cada município, né? E de forma mais democrática. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, deputado.